todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou a Goticlair e hoje trago-vos o vídeo opinião do livro Clepsydra, de Camilo Peçanha. Peço desculpa pela luz, mas hoje o dia está um bocadinho mau e eu esqueci-me de ligar esta luz daqui. Eu podia tentar ligar agora o flash, mas já correu mal, por isso eu vou deixar isso quieto. Ora bem, Clepsydra é uma coletânea de poemas deste autor, que já foi publicada após a morte do mesmo, se não estou em erro, ou não. Deixem-me só verificar. Sim, eu penso que sim. Eu acho que o livro foi publicado após a morte do autor, até porque a ideia dele não era publicar livro mesmo, Clepsydra. Ele foi publicando ao longo da vida dele alguns poemas em revistas e jornais, mas ele não tinha inspiração, aquela vontade de publicar um livro, então foi depois que ele foi publicado. É um poeta da geração Orfeu. Estamos a falar de um poeta que na realidade não escreve sobre amor, que não escreve sobre felicidade, sobre esperança. Escreve sobre literalmente o contrário. Escreve sobre morte, sobre uma vida a desmoronar. Fala bastante sobre sexo, o que é uma coisa estranha naquela época, mas ele faz muito isso. Tem vários poemas que, apesar de ser com muita metáfora, com algumas personificações, essas coisas todas, ele utiliza bastantes recursos estilísticos para tapar um bocadinho o tema do poema, mas com a leitura e com a análise dos poemas vamos entendendo o que é que significa cada um e de que é que estão a falar. Tem também bastante erotismo, ou seja, a parte do sexo, do erotismo, está muito presente nos poemas dele, a morte constantemente. Tanto que há um poema que é o Vênus, em que nós estamos habituados a ver aqueles quadros em que temos a deusa Vênus, etc., toda muito bonita, não sei o quê. E nos poemas dele ela é descrita, de certa forma, pós-morte. Uma deusa do amor em decadência, despedaçada, a partir aos pedaços, etc. Ou seja, todos os poemas acabam por ser um bocadinho degradantes, apesar de ser um livro bastante interessante e ter poemas bastante interessantes, não é propriamente aqueles poemas felizes, dizendo assim. Tanto que aqui na sinopse, eu vou-vos ler para terem uma ideia do que é que eles dizem aqui. Diz assim: os poemas de Camilo Peçanha não tratam de amor, esperança, desilusão, dor ou desejo. Neles, todos estes grandes sentimentos românticos ficam descontinuados, levando à desistência de um a um, pois a sua consumação conduzi-lo-ia, peço desculpa, aqui está difícil esta hora, ao caminho do tédio. Os seus poemas contam-nos a desagregação agoniante do que os dias nos trazem e depois levam, numa angústia sem cor e sem cheiro, suportando na alma a dor de existir. É de certa forma aquilo que eu tinha dito, é morte, é degradação, é o contrário daquilo que estamos à espera de ver num poema. Muitas vezes não temos noção de quem é o eu poético, o sujeito poético, ou o eu poético, como lhe quiserem chamar. Temos que escrutinar, ir ali e pegar palavrinha a palavrinha para conseguir entender o tema do poema. Muitos destes poemas não têm título, tanto que eu, quando li, para ser sincera, pensei que aqueles que não tinham título era o seguimento do poema anterior que tinha título, e na realidade não é. Depois este livro está também dividido em duas partes, sonetos e poesias. Eu posso-vos mostrar, por exemplo, aqui. Por exemplo, o poema Vênus tem duas partes, que podem estar juntas ou separadas, este aqui e este. E depois temos este aqui que não tinha título, como vocês podem ver, que só está escrito por mim por causa da faculdade. Ora, eu quando li pensei que era o seguimento deste, apesar de não me fazer sentido. Mas pensei que era isso e na realidade não é. É uma coletânea de poesias do simbolismo, que agora, na nossa época, se fôssemos ver um autor a escrever assim, iríamos achar estranho, porque conseguimos encontrar mais poesia mais explícita do que aqui. Aqui está tudo muito tapado, com metáforas e personificações e milhares de coisas. Mas é um livro interessante.
é um livro que nos faz pensar. Eu, para ser sincera, acabei de ler o livro e fiquei parada a olhar para isto, a pensar naquilo que dizia os poemas. Apesar de alguns deles não terem entendido, outros entendi, uns entendi e outros não. Mas é um livro bastante interessante e muito engraçado e que eu não estava a contar gostar, para ser sincera, porque não estava. Ora bem. Espera aí que eu sou uma desgraça. Ora, onde é que está? Está aqui. Eu dei este livro 3 estrelas e meia. Não dei mais, precisamente por muitos dos poemas não terem entendido. E acho que seria um bocadinho hipocrisia da minha parte ter dado na altura 3 estrelas e meia e agora ir alterar a pontuação só porque ao estar a estudar este livro na faculdade, entender agora os poemas. Acho que devemos dar a pontuação consoante aquilo que lemos no momento, independentemente de sabermos o significado ou não das coisas, e por isso mesmo dei-lhe 3 estrelas e meia e não 4 ou 5 estrelas. Não daria 5, porque não foi uma leitura extraordinária, excepcional, não. Se calhar daria 4, se lesse agora, porque já entenderia um bocadinho mais toda a composição do livro, os poemas, a forma como estão escritos, a época em que foram escritos, e não foi o que aconteceu na altura em que li, mas vale a pena. Eu não sou fã de poesia, vocês sabem, estou farta de dizer isto aqui, mas vou-me surpreendendo dia após dia com as leituras para a faculdade, porque são quase todos livros para a faculdade de poesia, e vou-me surpreendendo porque vou gostando cada vez mais e vou conseguindo perceber um bocadinho mais como analisar um poema e como gostar do poema, porque às vezes não é fácil. E acho que foi uma leitura interessante e que me abriu assim umas portas para coisas estranhas que não estava a encontrar nesta fase da literatura portuguesa. E pronto, e gostei e aconselho a lerem, porque é uma coisa, para além de ser minúsculo, é muito pequenino, lê-se super rápido e faz-nos refletir sobre muitos assuntos, porque lá está, não é uma coletânea de poemas felizes nem agradáveis, porque na realidade muitos deles até são um bocadinho desagradáveis, mas faz uma pessoa pensar na vida, sem dúvida alguma. Por isso, pessoal, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações, digam-me se já leram este livro, se gostaram dos poemas de Camilo Pesanha, se não gostaram, se já conheciam ou não, porque muitas vezes conhece um livro mas não se leu, isso acontece comigo constantemente, e se estariam interessados em ler esta obra. Por isso, pessoal, vemos no próximo vídeo. Tchau!